então, aqueles que têm as suas Bíblias, no livro de Ruth. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo, por enquanto. O livro de Ruth é um livro pequeno, um livro que tem apenas 4 capítulos e 85 versículos. Se você tirasse um tempo, ainda que fosse pequeno, para fazer uma leitura bíblica, e se deparasse com esse livro, talvez aí com uns 30, 40 minutos, você faria uma leitura minuciosa, detalhada, devagar, e você iria se apaixonar por esse livro. Ele começa dizendo assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e os seus 2 filhos. O escritor sagrado nos impulsiona a voltarmos no passado. Eram apenas 4 pessoas. Esposa, e nos fala momentos, na verdade, não principal era muitas são as situações em que nós vivemos, que são adversas, que nós poderíamos chamar da nossa vida como dias difíceis. Como, por exemplo, relacionamentos entre as pessoas, e principalmente entre as pessoas da família, quando esses relacionamentos não são bons. Poderíamos também dizer que momentos difíceis são aqueles em que nós ficamos sem um emprego, sem um trabalho, sem o lugar onde nós buscamos o sustento para a nossa família. E se fôssemos aqui enumerar as situações que nos envolvemos durante os nossos dias, durante as nossas semanas, são muitas as situações adversas. E realmente isso são situações difíceis, como por exemplo, situação financeira. Mas quando a palavra de Deus fala em situações difíceis, nada é semelhante ao quando a uma pessoa se esquece de Deus. Quando uma pessoa se esquece de Deus e se afasta de Deus, isto sim é considerado a situação mais difícil que alguém poderia enfrentar nessa vida. Porque esta é a fase em que você não ora.
Você não fala com Deus, você não conversa com Deus, você não tem diálogo com Deus, porque a única forma de nós termos uma conversa com Deus é quando nós tiramos um tempo específico para a oração. O Senhor Jesus nos ensinou isso durante todo o período de mais ou menos 3 anos que Ele conviveu aqui nessa terra. Ele tinha esses momentos específicos, Ele se afastava, Ele tinha o seu momento único para poder conversar com o Senhor. E esse é o exemplo que nós temos desde o início da Bíblia até o final, de pessoas que chegaram em intimidade profunda com Deus, porque eles tinham tempo específicos para conversar com o Senhor. É muito interessante que você vai ver na sua Bíblia, pelo menos 15 salmos, que eles têm como um subtítulo dizendo que esses salmos fazem parte de salmos da sabedoria. Ou seja, eram momentos específicos que essas pessoas tiravam para poder ter um momento a sós com Deus, para meditação com Deus, para conversar com o Senhor. Então eram momentos de oração. Eles tinham prazer de conversar com o Senhor. Eles amavam falar com Deus. Falar das suas alegrias, falar das suas lutas, das suas batalhas, falar dos seus filhos, apresentar diante do Senhor aquilo que trazia preocupação para eles. Mas ao mesmo tempo eles tinham prazer também de extravasar a alma diante do Senhor. Abrir o coração para o Senhor. Eu acho muito legal isso, né? Porque a oração é a forma de você verbalizar aquilo que você tem dentro de si. Você verbaliza diante de Deus. Não basta apenas você ter um relacionamento gostoso, de amor com a pessoa que você ama, mas quando ela traz isso, quando ela verbaliza isso, dizendo em palavras, eu te amo, isso traz uma sensação muito mais profunda. Isso mexe ainda mais com o seu interior. Isso fortalece ainda mais o relacionamento. E é por isso que Deus sempre esperou de nós, do ser humano, essa verbalização daquilo que ele pensa. Foram várias as vezes em que Jesus perguntava aos seus discípulos, o que é que as pessoas estão falando de mim? Mas ele não é onisciente, ele não sabe o que as pessoas pensam dele. A Bíblia diz que antes que saia da nossa boca qualquer palavra, eis que tudo o Senhor sabe a nosso respeito. Mas por que ele almeja tanto, que ele deseja tanto, que haja da nossa parte esta verbalização? Nós trazemos o nosso sentimento em palavras para Ele. Porque um dos momentos em que mais nós mentimos, um dos momentos que nós mais cometemos erros, não é quando a gente pensa somente, mas quando a gente fala, porque nem sempre é compatível o que está no nosso pensamento com aquilo que nós falamos. É por isso que Jesus também um dia reclamou com as pessoas que o seguiam. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração, o pensamento, o que está na mente, está longe de mim. Então a oração é muito importante. E nós vemos aqui que essa família, ela toma uma decisão nesses momentos difíceis da vida. E tomar decisões e fazer escolhas em momentos difíceis não é para qualquer pessoa. Porque não é somente o uso da inteligência que vai fazer você tomar a decisão correta, mas é o uso
de uma sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem descendo do alto, do Pai das luzes. Então nós não podemos tomar uma decisão sábia, uma decisão correta, se nós não buscarmos a orientação que vem do alto. Porque quando nós seguimos a nossa própria intenção, a nossa própria capacidade, usando de uma astúcia qualquer, de uma esperteza qualquer, nós vamos correr sério risco de tomar uma decisão completamente equivocada. O tempo que eles viviam aqui, quando diz aqui que eles viviam nos dias dos juízes, se você virar apenas uma página da sua Bíblia, você vai se deparar com o livro de Juízes. Uma época em que os juízes julgavam. E esse livro de Juízes, pelo menos por 7 ou mais vezes, você vai encontrar como que era a situação desse povo. E de como é que esta família estava inserida no meio de um povo. Em que a frase que marca esse tempo, que foi um tempo muito difícil para o povo de Israel, é exatamente esta. E eles, mais uma vez, fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Isso foram várias vezes. Período de 20 anos, período de 8 anos, período de 40 anos. Um povo rebelde, um povo que se afastou de Deus, um povo que se envolveu com a idolatria. A decadência era em todas as áreas da vida, tanto moral, como social, como intelectual e principalmente espiritual. O povo esqueceu-se de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, é impressionante como que nós vamos envolvendo com outras coisas que fica completamente distante dos ensinamentos que Deus tem para a gente. O padrão que Deus estabeleceu, os seus conselhos, os seus ensinos, a sua orientação, a sua palavra. Temos aqui, da parte de Deus, um cuidado incessante de instrumentos que Ele nos oferece para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a nossa boa conduta, para o nosso sucesso em todas as empreitadas, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Nós temos uma orientação perfeita da palavra de Deus. Deus não somente nos criou, não. Ele nos criou e Ele se importa com a gente, nos dando mandamentos, nos dando estatutos, nos dando normas, nos dando direção, nos dando tudo que é necessário para sermos bem-sucedidos lá na frente. Ele não somente mostra o caminho por onde devemos andar, mas Ele está à frente deste caminho, nos tomando pela mão e nos guiando com segurança em todas as situações da vida. Mas o que acontece? Como é que termina esse livro de Juízes? Termina de uma forma dramática, porque o verso 25 diz exatamente assim, do capítulo 21. Naqueles dias, não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não precisa a gente ser muito inteligente, não precisa ser um estudioso profundo das Escrituras para entender o que o escritor sagrado está dizendo aqui. Cada um fazia o que bem queria. Já pensou se na sua casa for desse jeito? Se cada um fizer o que bem quiser, sem se importar com os demais? E parece que é isso que estamos vivendo novamente.
Eu fico impressionado com a capacidade que tem hoje uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela determinar como é que ela quer ser tratada. Eu vejo pais obedecendo rigorosamente os seus filhos. Eles que eram para ser orientados pelos pais, para saber o caminho correto em que eles devem andar, é eles que determinam. É eles que determinam o que querem comer, é eles que determinam onde querem ir, é eles que determinam o que os pais têm que fazer. Quando eles querem uma coisa, eles impõem o método, usando o choro, a pirraça, enfim, eles fazem uma afronta tremenda, e os pais têm que obedecer para ter a apreciação deles, para ter o amor deles, para ter o cuidado deles, para ter o carinho deles. Vivemos num momento complicado, onde o homem não sabe qual é mais o seu papel, e nem a mulher sabe qual é o seu papel. E a pergunta que se instalou como uma brincadeira, como algo pejorativo no meio da sociedade, é sempre esta pergunta: quem é que manda na sua casa? É o homem ou é a mulher? Quem é que manda na sua casa? Mas nós não encontramos nas Escrituras Sagradas uma ordenação desse tipo. Muito pelo contrário, Deus pensou em todos os detalhes, mostrando qual é o papel do homem, qual é o papel do marido como chefe da casa, como o sacerdote do lar, como aquele que providencia todas as coisas, não somente materiais, mas também espirituais. Desde criança eu sempre ficava aguardando que no momento certo, no momento mais crítico de uma doença, de um componente da casa, que a oração do meu pai era a oração mais importante, porque ele era o líder da casa, ele era o representante de Deus dentro do lar. É ele que teria a sabedoria, o equilíbrio, é aquele que saberia ter uma resposta ideal e certa para se tomar uma decisão correta naquela casa. Mas e o papel da mulher? Que papel importante? A Bíblia diz que quem santifica o lar é a esposa. Já pensou que coisa extraordinária? É a esposa é que vai ter um tempo maior e de muito mais intimidade com o seu filho do que o próprio pai, porque foi ela que gerou. Temos exemplos na Bíblia extraordinários de mulheres que foram fantásticas na criação dos seus filhos. Se você quiser dar uma olhadinha, é só ver o exemplo de quem foi Joquebede, a mãe de Moisés, que com uma fé, uma sabedoria extraordinária, o seu nome está na galeria dos heróis da fé. Ela conseguiu esconder uma criança durante 3 meses, para não ser vista pelos predadores inimigos, que obedecia a ordem do rei para matar todos os meninos que nascessem no período em que Moisés nasceu. Moisés nunca esqueceu daquilo, porque mesmo depois, quando ele foi levado para o palácio como filho da filha de Faraó, quando ele completou 40 anos de idade, ele tomou uma decisão de que o melhor para ele seria ficar com o povo de Deus e não com o povo idólatra e rebelde do Egito. Coisas que uma mãe ensina, nunca mais um filho esquece. Uma coisa que me chama muita atenção no relacionamento de uma mãe e um filho é quando eu passo de frente às penitenciárias, tanto aqui de Viana como também aqui de Guarapari. O que eu vejo nos horários de visita, eu não vejo um homem, raramente a gente vê um homem ali,
mas o que se vê são as mães em busca, na esperança de ver os seus filhos restaurados e saindo daquela prisão com uma nova vida. Não há quem manda. Mas muitas das vezes o homem, por não desempenhar o seu papel como deveria desempenhar, porque o maior exemplo de um homem dentro da sua casa é quando ele próprio é o exemplo. A melhor educação, a melhor forma de ser amado, tanto pela esposa como também admirado pelos filhos, é quando um pai dá o exemplo. Quando ele é a referência, quando ele é o herói da casa, quando ele é a peça fundamental para a estrutura familiar. E vemos aqui que neste momento em que o povo de Israel estava nesse declínio todo, é claro que não dá para você imaginar que Deus, olhando do céu e vendo esse comportamento da humanidade, como estava naquela época e como está agora, que Ele vai olhar isso passivamente, sem nenhum tipo de justiça. Cada um faz o que quer, tudo bem. Essa é a decisão que você tomou. Você se orgulha em dizer assim, eu vivo a minha vida e ninguém tem nada com isso? Eu posso não ter, com a sua vida. Mas essa forma de se expressar, ela é extremamente perigosa, porque você está assinando com as suas palavras, você está verbalizando a forma que você quer viver. Você quer viver absoluta, de uma forma absoluta. Você não tem satisfação para dar para ninguém. Você faz aquilo que está na sua cabeça fazer. Mas toda escolha e toda decisão que nós tomamos, nós precisamos entender que todas elas têm um resultado, elas têm uma consequência. Nada fica impune, nada fica sem um resultado ou uma consequência de qualquer decisão ou escolha que nós fazemos. Você pode fazer, você pode até não ter que prestar conta para mim, nem para quem você acha que não deve prestar. Mas uma coisa é certa, meu amigo, se você não está comprometido com Deus, Deus está comprometido com você, porque foi Ele que te criou. Ele é responsável, Ele criou você, Ele que te deu a vida, Ele que te dá o ar para respirar, Ele que te dá saúde para trabalhar, é Ele que providencia todas as coisas para suprir as suas necessidades. É Ele que faz o seu coração bater, é Ele que faz o seu pulmão funcionar, os seus rins, os seus órgãos, todos os membros do seu corpo. Deus é responsável por você. Então, se você não tem que prestar conta para Ele, mas Ele tem que prestar contas para você. Ele é responsável por você. E dessa forma, o que Deus faz com esse povo? Deus, então, pune esse povo. De que forma? Porque a palavra de Deus diz que aquele que não corrige a quem lhe pertence, então ele não é um pai. E também aquele não é um filho. Porque a lógica, a norma, o correto é que o pai corrige o filho que ama. Se você não é filho, você é um bastardo. E a forma de Deus lidar com o bastardo é completamente diferente daquela que ele se relaciona com o filho. A correção de um pai para com um filho é para ver o resultado
desta correção para que o filho volte ao seu estado que lhe é devido, de ser tratado como um filho. E então Deus pune o povo de Israel, porque o povo de Israel é o filho de Deus. É um filho que foi gerado por ele. A Bíblia, quando mostra esse relacionamento de Israel, o povo de Israel com Deus, é como o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. Vocês imaginam bem a sensibilidade como Deus tratava esse povo. Mas então vem o castigo. E o castigo está aqui nesse primeiro versículo. E sucedeu que nos dizem que os juízes julgavam, que cada um fazia o que bem queria. Houve uma fome na terra. Aqui eu paro para pensar junto com vocês. Existem muitas áreas da nossa vida que nós pediríamos, por favor, ao nosso Deus, que Ele não mexesse nelas. Existem áreas na nossa vida que são intocáveis. Você imagina bem quando Deus, na sua correção, Ele resolve mexer com a nossa saúde. Como é complicado. Às vezes, coisas básicas, como uma gripe qualquer, essas viroses que têm aparecido aí, que vem de repente na gente e joga a gente na cama, você não tem ânimo para mais nada, tudo perde o valor para você, você não tem apetite na hora de comer, você não tem paladar, você não tem disposição para trabalhar, você não tem disposição para poder ir para um lazer qualquer, tudo acaba para você. Compromisso que você não abriria mão de jeito nenhum, por causa de uma gripe, de um mal-estar, de uma virose. Você não quer nem saber se vai ser mandado embora, se você não tem como justificar aquela falta. Você não quer saber se o patrão depende de você, do seu serviço naquele dia. Você não tem substituto para aquilo, mas você não quer nem saber daquilo. Você não consegue fazer mais nada. Você não tem prazer de fazer mais nada. Essa área, se eu pudesse pedir a Deus todos os dias, Senhor, não mexe nessa área, na minha saúde, porque ela é tudo para mim. Uma área também complicada para se mexer na vida da gente é quando essa área é a financeira. Você não poder comprar aquilo que você deseja comprar, você não conseguir realizar aquilo que você tanto sonhou em realizar, você não poder atender um filho que pede algo, pai, compre isso aqui para mim, e você não ter condições de comprar aquilo. A área financeira, eu não estou pensando naquela em que você tem que ser rico, mas que você consiga fazer as coisas que você tem prazer de fazer. De comer aquilo que deseja comer, de ir a um supermercado e não ficar privado de comprar determinadas coisas, porque você não tem condições de comprar. Que você tenha condições de bancar as suas despesas. Se a gente tivesse que pedir ao Senhor, oh, meu Deus, não mexe nessa área, me dê o suficiente para que eu possa viver prazerosamente. Você quer ver uma área que complica a vida da gente? É quando às vezes Deus mexe com alguma pessoa que a gente ama na nossa família. Quando ela adoece, quando vem um diagnóstico dizendo que aquela criança, ou a pessoa que a gente ama tanto, foi atingido,
E eu fico vendo que muitas pessoas, elas só tomam uma atitude de melhora na vida quando Deus mexe nessas áreas. Aí as pessoas passam a buscar a Deus, a pessoa passa a orar, passa a vir à igreja, passa a pedir ajuda da liderança da igreja, dos seus pastores, para que ore, para que Deus mova, que mude essa situação. Muitas pessoas, é necessário que Deus mexa nessas áreas para que elas sejam pessoas melhores. É assim que Deus faz com o povo de Israel aqui. Ele envia uma fome. Olha onde Deus mexeu. Deus mexeu numa área sensível, onde a chuva não caiu mais por muitos e muitos anos. Deus exerceu um juízo onde eles não tinham como se alimentar. Eu sei que a gente cair nas mãos de Deus para um juízo não é fácil. Porque Deus nunca age da forma como a gente imagina que Ele vai agir. E tem muitas pessoas que falam ainda assim, que Deus faça o que Ele quiser. Mas, querido, fazer o que Deus quer, conforme a justiça dEle exige, nem sempre nós temos capacidade de suportar a forma como Ele vai agir. Lembram quando Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos inimigos? Pois a espada de Deus, quando caiu sobre o governo de Davi, morreu 70.000 homens, que não tinha nada a ver com o pecado de Davi, mas por causa da sua soberba, do seu orgulho, da sua vaidade, de enumerar o seu exército para dizer, eu sou poderoso. Deus abateu o seu poder com 70.000 amigos, queridos do exército de Davi, pessoas que davam a vida por ele, morreram por causa do seu pecado. Assim é o juízo de Deus. Então ele enviou fome. Aí qual é a decisão que este homem, dessa família, dessa casa, faz? Bom, ficar aqui para poder ser punido por Deus, eu não vou ficar. Então nós vamos sair daqui. A decisão que esse homem toma é uma decisão absurda. Porque conforme diz o salmista, né? Como escaparemos, como fugiremos de Deus? Porque aonde você estiver, ali Deus está. Não há como se esconder de Deus, não há como fugir de Deus. E no verso 2 diz assim, era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Querida, a consequência aqui é desastrosa. Porque esse homem, como líder da casa, ele toma essa decisão, e a esposa tem que acompanhá-lo, e tem que levar com ela os seus 2 filhos. Não há como você fugir de Deus, porque lá na frente você vai encontrar com Ele. Não adianta você adiar o seu encontro com Deus. Você pode adiar hoje, você pode transferir para depois da manhã, para a semana que vem, para o ano que vem, porque é assim que as pessoas negociam com Deus. Quando acontecer isso, aí eu vou procurar. Quando você sempre está barganhando com Deus, negociando com Deus. Mas não adianta. Lá na frente você vai encontrar com Ele. Então olha bem a decisão que esse homem toma. Ele mora em Belém. Esse nome Belém, ele é muito significativo nas Escrituras. Porque esse nome, por si só, ele já significa como um lugar onde Deus escolheu.
E esse nome significa a casa do pão. E nós sabemos muito bem, né, que o pão, ele é um símbolo do sustento de Deus, do compromisso que Deus tem para poder nos alimentar. É o alimento básico de todo mundo. É o símbolo de toda comida. Quando a gente agradece a Deus, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. A gente está agradecendo por esse pão de sal. Nós estamos agradecendo pelo suprimento, pelo sustento que Ele nos dá em tudo, para nos mantermos vivos para Ele. Vivos para Ele. Para nos resistirmos para Ele. Para termos o nosso fôlego para Ele. Porque tudo quanto nós oferecemos a Deus é porque Ele nos deu. Belém é o lugar do pão. Se Deus está punindo aquele povo com a fome, é porque Deus quer que eles se voltem para o Senhor. Não é assim que acontece? Todas as vezes que nós perdemos algo de muito importante, a primeira coisa que nós fazemos é levantar os nossos olhos para o céu. Oh, meu Deus, misericórdia. Oh, meu Deus, me ajude. Oh, meu Deus, me salve. Oh, meu Deus, abre um caminho para mim. Oh, meu Deus, abre essa porta para mim. Oh, meu Deus, me dá um emprego. Oh, meu Deus, me dá isso, me dá saúde. Oh, meu Deus, ajude que no exame que eu vou fazer venha um resultado favorável para mim. Mas por que que nós esperamos essas situações chegarem para poder termos um relacionamento de intimidade com o Senhor? Todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, em todos os momentos da nossa vida. Então o que Elimeleque quer fazer? Ele quer tirar a sua família dali, de Belém, que é a casa do pão, que é o lugar onde Deus está lidando com cada uma pessoa, e eles querem fugir daquilo, eles querem sair daquilo. Notem que o termo utilizado aqui pela palavra de Deus é que eles estão saindo para peregrinar, ou seja, eles não estão saindo definitivos, mas eles estão apenas querendo sair daquele momento onde Deus estava trabalhando individualmente com cada um daqueles habitantes de Belém. Eu queria trazer aqui mais uma vez algo que já falei aqui antes, um pensamento sobre o pecado. Pecado, você sabe que é transgressão contra Deus. Pecado é quando nós fazemos aquilo que está dentro de nós. Que nós já nascemos com isso. Essa natureza velha, carnal, que a tendência dela é somente fazer coisas erradas. Está em nós. Nós já nascemos com isso. Davi disse que em pecado ele foi formado e em iniquidade ele foi formado. Ele já nasceu assim. Nós nascemos assim. Essa natureza ruim. E é por isso que ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser vigiada. Primeiramente pelos pais. O bebê quando nasce, ele já nasce com essa índole de fazer coisas ruins. Nenhum bebê nasce bom. Ele já nasce com a natureza ruim. Ele já com poucos meses, ele já tem a índole de que se a mãe ou qualquer pessoa que for brincar com ele, ele já leva a mão para poder reagir. A reação contrária já vem com ele. A maior dificuldade do relacionamento, da educação de filhos, não é você apenas plantar no coração dele coisas boas, mas é retirar o mal que já está ali. Primeira coisa que uma criança faz, quando ele faz uma arte qualquer dentro de casa, é se esconder, é fugir, é mentir. Ele não está nem falando direito ainda, mas não importa, ele já sabe como se manifestar o mal que já está dentro dele.
E isso não é apenas palavras minhas. Salomão, na sua sabedoria, no ápice da sua vida, ele escreve dizendo que a estultice, ou seja, a loucura já está no coração, está na mente da criança. E é isso que é difícil para os pais tirarem. Porque exige determinação, esforço, exemplo, correção o tempo inteiro, punição, castigos. A Bíblia diz: não retire a vara de sobre a correção do seu filho. Não é apenas promessas, mas cumprindo isso rigorosamente. Porque instigando o seu filho, você desviará a sua conduta do inferno. Está aqui, no livro de Provérbios. É a palavra de Deus. Então, um pensamento sobre o pecado, já que é tão difícil lidar com ele. Saiba de uma coisa, que o pecado, ele sempre segura uma pessoa mais tempo do tempo que ele gostaria de ficar ali. Você diz assim: eu vou neste ambiente, mas vou ficar lá somente 1 hora. Você não tem competência para poder ficar somente o tempo que você marcou. Você vai ficar 1 hora, vai ficar 1h30, vai ficar 2 horas, vai ficar muito mais tempo. Porque o pecado tem este poder de segurar qualquer pessoa que determinar esse tempo. Eu só vou ficar um pouquinho. Você vai ficar muito mais do que um pouquinho. O pecado também sempre leva você além do ponto que você determinou para ir. Você diz: eu vou e só vou até aqui. Você não vai conseguir, você não tem poder para isso. Você não consegue controlar isso. O pecado vai te levar além do lugar que você gostaria de ir. Ninguém consegue ir somente a um ponto determinado. Agora, uma outra característica cruel do pecado é que o pecado, ele sempre custa mais caro do preço que você gostaria de pagar. O pecado nunca é barato. O diabo nunca facilita quando você comete um erro. É caro. É muito caro. Davi chegou a sentenciar quando o profeta disse: este homem que cometeu este pecado de adultério com Betseba é você. Mas antes, Davi tinha dito como rei que tal pessoa que tivesse praticado aquilo deveria ter a sentença de morte. Mas quando o profeta disse: essa sentença caiu sobre você, Davi, na mesma hora, levantou as suas mãos para os céus e disse: meu Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Nós nunca estamos dispostos a pagar o preço que o pecado traz. E por último, todas as vezes que nós transgredimos contra o Senhor, a vergonha que nós temos é maior do que aquela que você pensava que iria ter. Você se esconde de todo mundo, você não quer falar para a pessoa, você não quer compartilhar aquilo, você tem vergonha de expor aquilo. A vergonha sempre é maior. Você se esconde, você não quer sair de casa, você não quer ver ninguém, você não vem mais à igreja, tudo que se fala parece que é exclusivamente para você. A mensagem é para todo mundo, pode ter 1000 pessoas, mas é só você que fica vermelho, que fica corado, que fica nervoso, que fica agitado, que quer sair daquele ambiente correndo, porque todos estão olhando para você. Elimeleque não pensou em nada disso, porque na verdade o pecado, ele tem uma outra característica também tremenda, que acaba com a gente.
ele faz com que você não pense na consequência que vai ter. Naquele momento você não pensa o que vai acontecer depois. Você quer viver aquele momento. Você está cego com aquele momento. É o que está acontecendo aqui com essa família. Fique mais um pouco. Olha bem o que a própria esposa dele vai falar mais tarde. No verso 20 do capítulo 1. Porém, ela lhes dizia, é Noemi que está falando, não me chameis mais de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Verso 21, cheia parti de Belém, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis mais de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Não é interessante que quando ela estava em Belém, eles estavam passando pela dificuldade, a escassez de fome, de comida. Mas ela reconhece que mesmo assim, ela ainda estava cheia. Porque quem nos enche por completo, a plenitude da nossa existência, não é comer e beber, queridos. Mas é ter a presença do Senhor. Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus pode mandar escassez de tudo para este mundo, mas uma coisa que Ele tem como fidelidade junto de nós é nos manter para Ele. Davi disse, eu nunca vi um justo, eu nunca vi um servo de Deus, uma serva de Deus, mendigar o pão, sair nas esquinas pedindo comida aqui, comida ali. Porque se tem uma aula que Deus nos dá sobre a comunhão de uma igreja, é que cada um cuide um do outro como filhos de Deus. Um filho de Deus não pode passar fome. Ele pode não ter aquilo que ele imaginava ter, mas o seu sustento nunca vai faltar. E é por isso que ela diz, eu saí cheia. Cheia como? No momento de crise que toda Belém vivia. Mas lá, o Deus de Belém, o templo estava lá, o lugar da adoração estava lá. O lugar central do povo estar com Deus era em Belém. E ele sai dali. Eu fico muito triste quando vejo alguém que tem um convívio tão bom no meio dos cristãos, que aprecia a palavra de Deus, que aprecia a boa música, que aprecia a boa poesia, de declarações profundas de amor com o Senhor. Mas daqui a pouco já não é mais nada. Basta sair daqui, já começa a viver as práticas que são normais da vida dele, acumulando pecado sobre pecado, transgressão sobre transgressão. Porque a questão complicada para o ser humano, para qualquer pessoa, não é somente quando ele peca, mas quando ele continua na prática deste pecado, porque aí já não passa a ser somente pecado, mas passa a ser iniquidade, ou seja, uma afronta diante do Senhor. Quando você começa a repetir, quando os pecados começam a ser comuns na sua vida, isso se torna pior ainda,
Porque você não só transgride contra o Senhor, mas você está zombando do Senhor. Dizendo, eu fiz e vou continuar fazendo. Você imagina um filho falando isso para você, como um pai, como uma mãe? Meu filho, você está cometendo algo absurdo. Eu cometi e vou continuar fazendo. Imagina como você se sente com isso. Que prazer isso vai trazer para você. E o maior sofrimento de Deus é que esses acúmulos de transgressões vai exigir dele uma tomada de atitude que ele jamais gostaria de tomar com qualquer um. Porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. A santidade dele é que impulsiona, é que exige dele uma tomada de atitude. E é por isso que ele espera. É por isso que ele é paciente. É por isso que ele tolera. Tem hora que a gente vê determinadas pessoas fazendo coisas, que você fica pensando assim, meu Deus, como é que o Senhor tolera isso? Como é que o Senhor espera tanto tempo para tomar atitude com relação a ele? Ou a essa pessoa? Mas é porque ele sabe que quando chegar esse momento, ele é irreversível. A fome vem, e eles saem, e eles estão fugindo, e eles estão caminhando. Eu fico pensando que às vezes o pecado te dá uma oportunidade antes de você concebê-lo. Por quê? Antes que ele vai se agravando, porque o pecado, são passos que você vai dando em direção a ele. Existe um projeto para você pecar. Existem planos na sua mente para você cometer aquele erro. Você tem várias oportunidades nesse trajeto até a prática do pecado. Tem alguém que vai dizer para você, rapaz, não faz isso. Tem uma mensagem que você vai ouvir dizendo, olha, cuidado. Você vai ter várias situações para poder tirar você daquela situação. Isso é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo. Para que você evite de cair naquela situação. Porque o pecado é semelhante a uma teia de aranha, né? A aranha, ela não se apressa. Ela apenas espera. Ela faz a sua armadilha. O inseto se aproxima porque vê que aquelas teias são frágeis, são finas, são transparentes. E o inseto vem voando ali sem nenhum tipo de cuidado e tem a sua asa ou a sua perninha na primeira linha daquela teia. Quanto mais ele se move, quanto mais preso vai ficando. E a aranha nem sequer sai do lugar. Enquanto o inseto está se batendo naquela teia tão bem armada, ela nem se move. Quando aquele inseto perde todas as suas forças e que já não há mais como sair, ela vai saindo lentamente do seu lugar para se apossar da sua presa. Olha bem o que Elimeleque está fazendo com a sua família. Ele anda 10 quilômetros. Ele poderia ter retornado. Anda mais 20 quilômetros. 30, 40, 50, 60, 70, 80 quilômetros. Foram vários dias, várias semanas, caminhando com a sua família e levando alguns utensílios da sua bagagem, que ainda fazia mais lento a sua caminhada. Até chegar num determinado ponto da sua trajetória, eles olham
e vê que ali havia um vilarejo, uma cidade. E eles se encantaram com aquela cidade e foram ali apenas para passar alguns dias, ou certamente alguns meses. Mas lembram das frases que eu disse agora há pouco, que o pecado segura muito mais tempo do que o tempo que a pessoa gostaria de ficar? Pois ali a Bíblia diz que eles ficaram ali, olha o verso 2, e ficaram ali, como se fosse um inseto, caíram na teia que o inimigo armou. Eles poderiam ter ficado em qualquer outra cidade, mas a cidade de Moabe, eles jamais poderiam ter entrado ali. Porque sobre os moabitas havia uma sentença de Deus sobre eles. Uma sentença terrível, tremenda, sobre um povo que amaldiçoou a Deus, um povo que virou as costas para Deus, um povo que foi inimigo do povo de Israel o tempo inteiro. E Deus decretou sobre eles uma sentença por toda a existência deles. Uma maldição de condenação sobre eles. E foi exatamente ali que essa família, que esse pai, que esse homem chamado Elimeleque escolheu para ficar com a sua família. Queridos, eu pretendo, futuramente a gente continuar, para vocês verem que como Deus age na vida da nossa família. Independente do que estamos fazendo, independente do homem que você seja dentro desse lado, independente da mulher que você está sendo, tem agido nas suas atitudes, independente também dos filhos, Deus jamais vai deixar de agir, Deus jamais vai deixar de se intrometer nisso. Ele vai tomar de todos os instrumentos necessários para poder restaurar a família, para trazê-la de volta aos seus devidos lugares. Ele pode tomar atitudes pesadas para isso, mas esse é o seu intento, de restaurar qualquer família. Não existe família perdida para ele, mas eles ficam nesse lugar. O que eu aprendo aqui é o seguinte: nós temos que ter muito cuidado com quem nós trazemos para relacionar com a nossa família. Que tipo de amigos frequentam a minha casa? Que tipo de pessoas adentram a minha casa? Até onde eu posso levar um amigo na minha casa? Até a varanda? Eu posso entrar com ele dentro da sala, da minha sala, com os meus filhos? Eu posso adentrar com ele, mostrar para ele os compartimentos da minha casa? Ele pode sentar comigo em volta de uma mesa para se alimentar comigo, para se alegrar comigo? Que tipo de pessoas? Eu estou trazendo na minha casa pessoas que vão abençoar a minha casa? Ou que vão trazer consequências para a minha casa, para a minha família? Quais são os lugares que eu escolho para levar os meus filhos, para levar a minha família? O que Elimeleque fez aqui não foi uma decisão acertada. Ele leva a sua família, os seus 2 filhos amados, queridos, para uma cidade completamente abominável diante do Senhor. Deus não estava ali com aquele povo. Aquele povo tinha outros deuses, outros ídolos, outra forma de cultuar. Um povo que tinha sido proibido pelo Senhor de entrar no templo até a 10ª geração. Foi esse o lugar que ele escolheu. É por isso que Noemi disse: não me chame mais de Noemi,
porque a palavra Noemi significa saudável, amada, graciosa, querida, uma pessoa feliz, de bem com a vida. Mas me chama de Mara, porque agora eu sou uma pessoa amarga, porque o nome Mara significa uma pessoa acometida pela amargura da vida. Não me chama mais de Mara, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque é assim que eu me sinto. Saí cheia, agora estou vazia, porque o Senhor, o poder de Deus, de correção, de juízo, caiu sobre mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento, para aproveitar bem dessas lições, porque nós precisamos colocar em prática na nossa vida lições tão preciosas como essas. Amém?